Às vezes, irmãos, tem isso que nós choramos, porque eu acredito, irmão, que ninguém é tão duro que não chore um dia. Verdade, Deus. Eu já conheci homens que não choraram. Às vezes esse cara de pé. Misericórdia, Senhor. Eu conheci mulheres duras, rancorosas, revoltadas com a vida, que para você pregar para ela, para você orar por ela, para arrancar uma lágrima, você tem que matar uns 10 leões para ele chorar e olhar. Porque tem dias que nós choramos, derramamos, buscamos, mas parece que é uma batalha no que foge do nosso controle. É uma batalha que nós não conseguimos dominar. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então, tem coisas às vezes que nós tentamos resolver, nós falamos, mandamos uma mensagem no WhatsApp para ver se as coisas se organizam. Mas às vezes não funciona. Mas nessa noite, no Salmo 23, nós ouvimos e vemos o que foi escrito pelo rei Davi, pois o Salmo tem capítulo, é o Salmo 23. Davi se sentindo como uma ovelha, porque Davi, ele foi pastor de ovelha. Então, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, quando ele tinha carinho pelas ovelhas do seu pai, eu imagino Davi um dia, quem sabe, no curral, no pasto, começou a escrever o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E do original, do hebraico, que a Bíblia foi escrita em duas linguagens, irmão já sabe, né? É do hebraico e do grego. Então, Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor e o Senhor não me faltará. Porque, irmãos, quando eu tenho tudo e não tenho a Cristo, fica uma lacuna na minha vida. Verdade. Fica um vazio. Por mais que o homem ele ganhe milhões aí nesse mundo, por mais que o homem ele tenha carro, mansões, se ele não tiver o Senhor na sua vida, ele será fracassado eternamente. Ele será um derrotado. Verdade. Pois Davi reconhece a importância de servir ao Senhor. Davi reconhece a importância de se colocar na mão do oleiro, se colocar na mão de Deus. E quando eu falo se colocar, é depender de Deus. Aleluia. A ponto de Davi dizer: o Senhor é o meu pastor, pois como eu cuido dessas ovelhas, a minha vida está nas tuas mãos. E se a minha vida está nas tuas mãos, eu dependo de ti. Aleluia. Nós não dependemos do homem, irmão. Mas eu preciso do meu patrão. Você precisa, você é digno de um salário para sustentar a sua família. Mas quando a Bíblia fala de dependência, a Bíblia não está falando de algo financeiro, não está falando de coisas materiais. Davi está dizendo que a vida dele pertence ao Senhor, e somente ao Senhor, porque Davi é um dos homens na Bíblia, irmão, que nunca se curvou diante de um. Por mais que alguém fizesse um bem, Davi nunca deu glórias a homem. Quando Davi já estava velho, certo texto, ele vai para a guerra. E quando ele cai do cavalo, o inimigo ia cravar Davi com a sua lança. O soldado de Davi se apressou e desbaratinou o inimigo. Pegou na mão do rei Davi, já velho, já cansado de ir para a luta. Levantou Davi. Quando Davi se levantou, Davi não deu glória ao homem. Davi disse: você foi usado, eu só dou glória àquele que usou você. Deus não te chamou aqui nessa noite para querer ser dono de nada. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. É independência que eu estou falando nessa noite. Eu preciso alimentar 3 vezes ao dia, sim. Eu preciso do patrão, mas eu só dependo de Deus, porque até o seu patrão depende de Deus. Verdade. Aleluia. Dá glória a quem merece glória. A Ele. A Deus nós damos glórias. Ao homem nós honramos, porque a Bíblia diz: da honra quem tem? Honra. Davi diz: deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me por veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi está dizendo: como o Senhor, Deus, é o meu pastor,
me dê vez, pastor. O que Davi está dizendo? Já que o Senhor é meu pastor e eu sou a sua ovelha, me sustenta com a sua palavra. Aleluia. Me livra pelo teu amor. Davi está dizendo, já que o Senhor é meu pastor, então me guia pelo caminho da verdade. Porque a ovelha que ouve a voz do seu pastor não perde a visão no curral. Ela sabe, aleluia, que ela é guiada, que ela está debaixo da potente mão daquele que é o verdadeiro pastor. Glória a Deus, aleluia. Se a ovelha, irmão, além de ser dependente, diga para o irmão que está ao seu lado, ela é guiada. Ela é guiada. Aleluia. Foi esse mesmo Davi que disse, lâmpada para os meus pés é a tua Palavra. luz para o meu caminho. Glória a Deus, aleluia. Ser ovelha dependente de Jesus é você ser guiado, é você ouvir a voz do Senhor. Foi o próprio Jesus que disse em Mateus 10, se não me falha a memória, as minhas ovelhas ouvem a minha. Glória. Quando eu dependo do pastor Jesus, a minha preocupação não é o que os homens estão falando a meu respeito. Quando eu sou dependente do pastor Jesus, a minha preocupação não é o que o meu patrão pensa a respeito de mim, da minha integridade, da minha fé, da minha índole. Quando eu dependo do pastor Jesus, a minha preocupação é se eu estou sendo guiado pelo pastor. A minha preocupação é se eu estou sendo guiado pela vontade. Glória a Deus, aleluia. Isso é depender. Isso é ser guiado pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. É o amor de Cristo que nos faz caminhar pela verdade. Aleluia. Pois esse mesmo Davi fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque aqui é fácil eu dizer, Deus está comigo. Não, irmãos, Deus está no meu casamento, Deus está na minha vida, mas as coisas não fluem, porque nós sabemos que uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. E quando Davi, o Senhor está comigo, é porque Davi tinha plena certeza que se o Senhor não estiver comigo até o fim, com certeza eu vou estar com Ele. Glória a Deus, aleluia. Davi pede para o Senhor preparar uma mesa perante os seus inimigos, perante aqueles que se levantam contra a sua vida. Davi pede para ser ungido com óleo. Davi diz, unge a minha cabeça com óleo até o meu cálice transbordar. Como assim, pastor? Quem é obediente à voz do seu pastor tem a cabeça ungida. Glória a Deus, Exala sobre a sua vida. Aleluia, glória a O que Deus. você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que quando Deus é o seu pastor, a sua cabeça é consagrada, os seus pensamentos é voltado e alinhado conforme a palavra, e você vai transbordar da presença do Espírito Santo. Mas só quem tem Jesus como seu pastor. Glória a Deus. É ser ungido, é ser separado, é ser cheio de Deus, porque eu não consigo ser cheio se de verdade Jesus não for meu pastor. Verdade. Senhor. Eu preciso ser ungido por esse pastor, eu preciso ser tocado por esse pastor, eu preciso depender, eu preciso ser guiado. É isso que Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor e o Senhor não me faltará. Davi está dizendo, eu preciso ter esse pastor em todas as áreas da minha vida. Às vezes só queremos ter esse pastor quando estamos na igreja, e aí se torna um falso religioso, que é aquele que só tem aparência aqui na igreja. Verdade, Deus, dessa forma. Eu preciso ter o pastor dos meus pensamentos. Eu preciso ter um pastor na frente dos meus projetos. Eu preciso orar e entregar o meu dia de amanhã a esse pastor, que ele não vai faltar na nossa vida. Aleluia. Você está entendendo? Não só tem Jesus aqui, irmão. Tem Jesus no dia a dia da tua vida. Porque quando eu entender que Ele me guia, que eu dependo, que Ele está entrelaçado nos meus projetos, nos meus sonhos, quando eu entendo que eu sou eternamente dependente desse pastor, irmãos, aí eu vou falar como Davi falou.
eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. É bonito a gente citar o versículo 6 do Salmos 23, mas se você não passar por esses processos, ser dependente, ser guiado, ser iluminado por Ele, deitar nos pastos verdejantes, ser alimentado, ouvir a voz do pastor, se você não passar por esses pontos, é impossível a misericórdia e a bondade seguir você. Verdade, Deus. Todos os dias da sua vida. Davi diz, certamente, Davi estava dizendo, eu tenho certeza que com o Senhor não me faltará a bondade e a misericórdia me seguirão. O que Davi estava dizendo, se eu for para o monte, a presença vai me seguir. Se eu for trabalhar, Aleluia. A presença vai me seguir. Porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida Glória a de Deus. cada um aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, quando os irmãos forem orar, diga, Senhor, cuida dessa ovelhinha. Você diga, Senhor, eu sou uma ovelhinha tão fraquinha. Verdade, Deus. Diga, Senhor, eu quero tanto a tua misericórdia, a tua ajuda, mas às vezes a ovelhinha está com os pés quebrados, não consegue mais andar. É, meu Deus. É dessa forma. Porque eu me lembro, irmão, quando eu estava no primeiro amor, Aleluia. eu era babador da obra, irmão. Eu era apaixonado. Tudo que se fazia na igreja. Mas tem dia que a ovelhinha está com os pés quebrados, com os pés cansados, e já não sente aquela mesma afeição pela obra, pelas coisas de Deus. Olha aí. Se quando você se converteu, você não orava mais a Deus, você buscava, você tinha compromisso, e aí aquele pastor, não que ele está indo embora da sua vida, não que Jesus está indo embora, mas olha, se não foi você que foi se afastando do pastor, Verdade, É isso aí. os seus pés cansou, as Verdade. suas mãos cansou, o coração enfraqueceu, mas ele ainda é pastor, irmão. Glória a Deus. Diga, Senhor, que a tua misericórdia, a tua bondade me siga todos os dias da minha vida. Depois eu vou pregar, irmãos, sobre bondade e misericórdia, que fala a respeito de Davi. O tempo, eu tenho uma mensagem que eu ia pregar na vigília, mas eu convido a irmã Daniel para ministrar. O tempo da bondade de Davi e o tempo da misericórdia, porque Davi, ele não está só deixando o salmo, Davi está contando sua história no Salmo 23. Pense um salmo rico, irmão, para você pregar. Aleluia. É só você conhecer a história de Davi fora do salmo que você vai ver que o salmo completa a história de Davi. Glória a Deus. Aleluia. Davi passou um tempo de bondade na sua vida. Tudo dava certo na vida dele. Davi estava no tempo das vacas gordas. Você já viu esse tempo? Aleluia, Jesus. Davi viu um tempo que tudo dava certo. Glória a Deus. Davi nem fazia força para matar seus inimigos. Tem tempo que é o tempo da vaca gorda, mas tem tempo que chega o tempo da misericórdia. Aleluia, Jesus. Tem tempo que falta gás, falta dinheiro de aluguel, o filho fica doente, a gente não consegue nem ajudar a obra, a gente mesmo está doente, a gente está depressivo, a gente está caído, a gente se esforça para fazer as coisas, mas só depende da misericórdia. Aleluia, Jesus. Então depois eu vou trazer a misericórdia e a bondade na história do rei Davi. Amém. Aleluia. Nós passamos por isso também, irmão. Mas uma coisa eu tenho para dizer para os irmãos: na bondade ou na misericórdia, não saia do curral. Glória a Deus. Aleluia. Na bondade, na misericórdia, não saia da dependência do pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na bondade ou na misericórdia, irmão, não largue a sua cruz. Não saia da proteção de Deus. Porque você sabia que quando a Bíblia fala proteção, fala sobre cercado. Aleluia, Jesus. A proteção de Deus é comparada a uma cerca que nos protege. E se o lobo passa por essa cerca, se o lobo ele rompe essa cerca, aí fica ruim para a ovelha. É, meu Deus. Só que tem ovelha, irmã Lúcia, que não é o lobo que vai lá e arrebenta a cerca, invade aquela cerca e destrói aquelas ovelhas. Se brincar, mata até o pastor das ovelhas. Aleluia. Muitas das vezes é a ovelha que está cabisbaixo que abre a porta para o lobo. É,
Então que ovelha só nessa noite? Eu sou a ovelha que vi no lobo, já faz bé. O pastor sabe o clamor da ovelha. O pastor conhece. E o pastor Davi, quando tomava conta das ovelhas, que a ovelha escutava a ovelha fazer bé. Davi sabia que estava vindo um lobo. E se Davi não pegasse seu cajado, ali as suas ferramentas para se proteger, o lobo podia pular o cercado e destruir a vida das ovelhas. Verdade, Deus. Mas também o pastor, ele conhece quando a ovelha está ferida. O pastor também conhece quando a ovelha quer ir embora. Estou falando do pastor Jesus, não é do pastor homem não, irmãos. Estou falando do pastor que é perfeito, do pastor que é santo, que não tem pecado. Eu estou falando desse pastor que é bom, esse pastor que não. Esse pastor é falho igual a você. O pastor também conhece tanto a ovelha que faz bé, porque o lobo está vindo, como aquela ovelha que está calada e está sentindo que já vai pular do aprisco. Não pule do aprisco. Não abra brechas para o falso pastor. Não abra brechas para o lobo. De Apocalipse, eu vou falando, irmão, porque ele vai na minha mente. Aleluia, Jesus. Fala mesmo, De Apocalipse fala que é para nós ter cuidado, para que ninguém roube a nossa coroa. Para ser coroado por esse pastor, e é o pastor que vai coroar essas coisas. Glória a Deus, aleluia. Para ser coroado por ele, você tem que continuar debaixo da proteção dele. Pastor, como é que eu continuo debaixo da proteção do Senhor? Não é que você vai viver debaixo do capacho do pastor homem, não é isso que eu estou te falando, não. Debaixo da sombra do onipotente. Aleluia. Engraçado que eu estou falando aqui que a sombra do onipotente, acho que é Salmo 91, né? Está entendendo, irmão? Davi, muito rica as pregações de Davi, a palavra de Deus através da vida do rei Davi. Irmãos, se o lobo vier, isso tem uma. Aí uma luz. Porque irmão, quando a ovelha está em perigo, ela não sabe dizer, pastor, veio um lobo ali. Ela só sabe fazer bé, e o pastor não está pensando. O pastor, mas o pastor dos pastores, ele percebe. Quando você está em perigo, irmão, e estando em perigo a tua vida, ele vai enviar o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor vai visitar na tua casa, na tua família, na tua dificuldade, ovelhinha. Vem o irmão que as crianças cantam, eu fico apaixonado quando elas cantam, não porque eu me sinto pastor perfeito, eu sou um pastor de homens, falho. Mas quando as crianças cantam querido, bate a mão, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, irmão, isso é muito bonito, né? Seja uma ovelha, irmão. Agora eu já finalizo. Seja uma ovelha que você só depende da palavra. Aleluia. Ovelha verdadeira não fica atrás de profecia. Ovelha verdadeira não fica comendo qualquer lixo, de coisa que passa no Facebook, no Instagram. Ovelha não come de qualquer curral. Eu acho que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Aleluia. Não coma qualquer alimento. Você não sabe. Quando você vai para um restaurante, se você souber como é o processo daquele restaurante, a depender de você souber como é que é, você come 1000 vezes lá ou nunca mais você volta lá. É verdade. Bem assim, irmãos, quem é ovelha, ele tem que saber o que ele está comendo. Não coma qualquer lixo que oferece por aí, porque a ovelha procura o alimento nos pés do seu pastor. Aleluia. Os pés de Jesus. Cada pregação aqui voa um pedaço da Bíblia. Amém. Glória a Deus, aleluia. A cadeira já está preta ali, não tem proteção. Essa Bíblia está soltando com mais aqui. Foi uma bênção que eu ganhei, irmão. O pastor Jesus mandou alguém botar essa Bíblia na porta da igreja. Até assim o pastor providencia. Eu estava com a Bíblia lá, querendo ter muito estudo. Quando eu chego aqui na porta, bota uma Bíblia na porta. Só glória. Usa Jesus. Quando eu abri uma Bíblia de estudo aí. Coisa boa. Até isso o pastor providencia. Está saindo uma tintazinha, mas nem eu não sou perfeito. Quanto mais acaba. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos crer, irmãos, que o Senhor é aquele que vai prover.
Eu tenho certeza que se eu colocasse o microfone na mão de cada um dos irmãos aqui, vocês iam contar as suas dificuldades, as suas pelejas, as suas laburas, porque somos ovelhas, mas não estamos isentos de passar as dificuldades do mundo. Verdade, Deus. A chuva vem para os bons e vem para os ruins. O sol nasce para o justo e para o injusto. Isso é livro de Eclesiastes. Então, às vezes, o sol está brilhando. E o que é que eu faço, pastor? Saio correr um pouquinho. Sai de dentro de casa. Sorri para a vida. Olha as estrelas brilhando. As estrelas, a lua, o vento. Não é para os ímpios, não. É para você que é filho de Deus. É para você que é ovelha. Então, desfruta do que o pastor deu para você. Se alegra, irmãos, na tua mocidade. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Aleluia. Lembra agora que você tem saúde, tem disposição para fazer, né? Se dedica na obra do Senhor. Eu tinha 18 anos quando eu aceitei Jesus. Eu já tenho 37. Já estou, mês que vem, já estou entrando nos 38. Já estou na casa dos 40. Então, de 18 anos para cá que eu aceitei Jesus, lógico que até a aprender, a amadurecer há um tempo, mas já passou rápido. Já passou praticamente 20 anos. Acho que já é mais ou menos isso. E passa assim. Você que está começando agora, passa assim. Passa rápido demais. Aproveita. Eu estou aproveitando enquanto eu tenho força, saúde, disposição para estar aqui. Porque vai chegar tempos que a Bíblia diz que nós não vai dizer que nele nós não tem contentamento. Não me fala memória, é Eclesiastes 12, que fala sobre, né, a juventude. Então, irmãos, aproveita. Verdade, Deus. Porque por mais que o pastor seja bom, por mais que o pastor seja perfeito, falando de Jesus, chega um dia que a ovelha vai pobre. Não se esqueça disso. Você nasce, cresce, vive, envelhece, depois morre. A pergunta é: como que eu estou sendo ovelha? Hoje eu estou na bondade. E quando chegar o dia, não, misericórdia, Senhor. É verdade. Aí, irmão, às vezes é uns trecos que vai na gente, nas coisas. Às vezes, hoje eu deitei no chão, eu falei assim, lá em casa, aqui na sala lá, eu falei, eu vou arrumar a coluna agora. Piorou. Aleluia. Eu tentei para arrumar um lado, quando eu abri, piorou, foi o outro. Senhor Jesus, misericórdia. Chega o tempo da misericórdia para todo mundo. Aí não tá com os pés para cima hoje. Chega o tempo da misericórdia, irmão. Teve o tempo de você pular, de você gritar, de você correr ladeira abaixo. E nós chegava lá em cima do topo, mas não estava cansado. O irmão ainda ele sabe que ele era um jogador de futebol, daquele que ninguém via ele na área. Mas ele estava lá. Ele corria da zaga lá para o ataque, ninguém via ele. Porque ele via. É, Jesus. É. Mas hoje quando a gente dá, subir na água, quando a gente dá uma carreirinha. Misericórdia, Senhor. Para uns aqui já está passando o tempo da bondade. Verdade. Está chegando o tempo da misericórdia. Verdade, Jesus. Como está sendo seu dia, irmãos? Eu agora finalizo de verdade. Como está sendo seu dia? Bondade ou misericórdia? Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Deixa eu ver quem é que eu vou convidar aqui. A irmã Lúcia logo para fazer algo que Deus colocou.